Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e esse é o episódio número 24 do vlog da Bíblia Freestyle. Você provavelmente já reparou naqueles adesivos que muitas pessoas utilizam nos carros que citam passagens bíblicas bem fora de contexto ou às vezes a passagem nem na Bíblia não tá. Se isso já não fosse ruim o suficiente, nós ainda temos um monte de gente fazendo esse tipo de coisa dentro da igreja e assim o sentido original das passagens vai sendo estuprado. É claro que não pretendo com esse vídeo me tornar um bibliólatra, uma pessoa que idolatra as formas, até porque eu sou autor de uma paráfrase. Mas sem sombra de dúvidas, há limite na interpretação das passagens quando tentamos trazer ela para um determinado contexto cultural. Uma verdade absoluta, quando retirada de seu contexto, pode se tornar uma grande mentira. Quer ver exemplos? Sabe aquele papo de que o Senhor nosso Deus vai nos colocar como cabeça e não como cauda? Essa passagem é uma promessa específica ao povo de Israel quando está fazendo a peregrinação do Egito para a Terra Prometida. Israel era o povo de Deus, um povo escolhido em meio a todas as nações. A aliança de Deus com esse povo é sombra daquilo que Cristo haveria de trazer a toda a humanidade através do seu sacrifício. Porém, da mesma maneira que nós não somos atingidos pelas maldições da lei, nós também não podemos trazer a nossa realidade as bênçãos que eram apenas sombra daquilo que seria a manifestação da graça através de Cristo Jesus. Se tudo for levado ao pé da letra, sem pôr nem tirar nada, o que vai acontecer? Nós vamos ter que apedrejar mulheres adúlteras, nós vamos ter que matar os homossexuais, e obviamente isso não tem nada a ver com o panorama geral do Evangelho. Nenhuma maldição pode atingir a vida do cristão. E o sentido de ser abençoado é muito mais amplo do que muita gente tem dito. Nós podemos sofrer perseguições, nós podemos ser torturados, nós podemos até sermos mortos. Ainda assim, nenhuma maldição está sobre a nossa vida. Morrer pelo Evangelho é um privilégio. Dá uma olhadinha na vida dos cristãos do primeiro século, dá uma olhada na vida dos apóstolos. Todos terminaram, segundo o conceito desse mundo, muito mal, mas segundo o conceito de Deus, foram homens abençoados. Outra passagem muito citada, maldito o homem que confia no homem. Já ouviu essa? Essa passagem não está falando de uma pessoa confiar em outra pessoa, mas ela está falando de uma pessoa confiar na força do seu braço, ou seja, confiar em si mesmo. A maldição está em acharmos que somos autossuficientes, que podemos alcançar salvação por esforço próprio. A verdade é que todos precisamos desesperadamente de Deus e de sua graça. Sozinhos não podemos fazer nada. Tem também aquele: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Nessa passagem, Jesus está falando com Pedro sobre a natureza da sua igreja. E ele deixa muito claro que a igreja possui uma chave, que é a responsabilidade de sinalizar o reino de Deus, atrapalhando ou facilitando a passagem das pessoas. Mas é bom lembrar que de modo algum a chave é mais importante do que a porta, e que como despenseiros da graça de Cristo, nós prestaremos contas a Deus toda vez que desligarmos alguma coisa que deveria estar ligada. A igreja não tem o poder, a igreja tem a responsabilidade. Outra passagem que está entre as preferidas daqueles que estão procurando na palavra de Deus coisas que venham satisfazer os seus próprios interesses é Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. É muito fácil citar isso quando tudo está indo bem, quando as contas estão em dia, quando não está faltando comida, quando a gente está prosperando. Porém, quando a vaca está indo para o brejo, ninguém quer citar essa passagem. Se você ler o versículo 12, que é imediatamente anterior a este, você vai perceber que ele está falando exatamente de coisas ruins e não apenas de coisas boas. Fala sobre tristeza, sobre fome, sobre não ter muitas coisas. O Salmo 23 também completa a ideia desse texto de Filipenses. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Observe as duas verdades que estão implícitas dentro dessa frase. A primeira é de que nós reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor, ou seja, Ele tem controle total sobre a nossa vida. Ele sabe o que é bom para nós mais do que nós mesmos. A segunda verdade é que nada nos faltará. Ou seja, se o pastor pensa que determinada coisa faz bem à nossa vida, não importa a nossa vontade. Por isso Jesus dá tantas promessas para aqueles que querem ser seus discípulos. Ele deixa muito claro que não faltará perseguição, que não faltarão lutas, que não faltará morte. A vontade do único pastor para a nossa vida é que nenhuma das coisas faltem daquelas que são necessárias para que a gente alcance salvação. Tem também a letra mata, mas o espírito vivifica. E Paulo não está se referindo de maneira alguma ao conceito que nós temos de Bíblia hoje, até porque a Bíblia nem havia sido compilada naquela época. Ele está defendendo a ideia de que a interpretação da lei sem a revelação do Espírito traz apenas morte. E tem também aquele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Esse texto de maneira alguma é uma promessa para a vida de todos os cristãos, mas ela é algo específico para a vida de um homem.
Cristo pode salvar toda a sua família, toda a sua casa? Claro, mas a salvação é individual. Não há compromisso algum de Deus para com os seus familiares quando uma pessoa obtém salvação. Até porque Jesus disse que naquele dia haverão dois numa cama, um será levado e outro será deixado. Quando isso é ensinado de maneira equivocada, o que acontece? O cara então cria a expectativa de que toda a sua família vai congregar em uma igreja. Aí morre o pai do sujeito e ele entra em crise, porque Deus falhou nas suas promessas. Percebeu a sutileza do problema? E aquele papo de não toqueis no ungido do Senhor? Quem fala essa frase pela primeira vez é Davi, e ele está se referindo a Saul, que havia sido ungido rei em Israel. No entanto, esse sentido de ungido do Senhor não vale mais para o Novo Testamento, pois o Espírito Santo não está restrito mais apenas à vida de determinadas pessoas. Aliás, Cristo significa exatamente o ungido. Ou seja, perto de Cristo, todos nós somos apenas irmãos, todos nós somos apenas pessoas comuns. Reconhecer que Jesus é o Cristo é reconhecer que Ele é o ungido. E se já não bastassem todas essas referências que estão fora de contexto, tem também aqueles versículos que nem na Bíblia estão. 1000 passarás, 2000 não chegarás, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, e os ignorantes herdarão o reino dos céus. Cara, que besteira, isso não está na Bíblia e tem muita gente se deixando levar por esse ensino equivocado. Cada vez mais torna-se verdade o ensino de Jesus que diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. É sempre bom lembrar que Cristo veio para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência. Eu agradeço a todos aqueles que têm acompanhado os vídeos do canal. Se você gostou desse ou de outros vídeos, dá um like aqui embaixo e compartilhe os vídeos com os seus amigos. Que Deus te abençoe e eu te vejo de novo na semana que vem.